Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, na aula de hoje a gente vai resolver essa questão que é da FEI, de São Paulo, e diz o seguinte. Nas condições normais de pressão e temperatura, a gente está falando aqui da CNTP, tá? São as condições normais de temperatura e de pressão. Aí ele fala, né, CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é... Aí temos alguns dados, a massa atômica aqui que a gente tem, a massa em unidade de massa atômica do carbono e unidade de massa atômica do oxigênio. E o volume molar é de 22,4 litros. Como é um volume molar, é um volume que a gente tem para cada mol do dióxido de carbono, tá? Do monóxido de carbono. É que, na verdade, quando a gente fala em CNTP, o volume molar, esse volume ele vale para qualquer gás, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, se eu falar que eu tenho um volume de 22,4 litros para cada mol, é para qualquer gás. No caso deste exemplo, é o do monóxido de carbono, mas poderia ser de óxido. Poderia ser para o gás oxigênio, para o nitrogênio, seria o mesmo valor. Tá? Então, eles ocupam todos, nestas condições, o mesmo volume, tá? Na mesma, obviamente, pressão e temperatura. Tá? Bom, aqui o que a gente precisa saber? O exercício ele fala para a gente que a gente está trabalhando com monóxido de carbono, CO. Eu consigo fazer o cálculo da massa molar do monóxido de carbono. Como? Bom, eu só tenho um carbono e um oxigênio. Você vai somar a massa deles. A massa do carbono é 12, a massa do oxigênio é 16. Somando elas, 6 mais 2 dá 8, 1 mais 1 dá 2. Então, a gente tem aqui 28 gramas por mol como sendo a massa molar do monóxido de carbono. Agora, olha como a gente consegue fazer umas relações interessantes. Eu sei que eu tenho 28 gramas de monóxido de carbono para cada 1 mol de monóxido de carbono, para cada 1 mol de CO. Essa relação a gente faz aqui, ó. Eu tenho 28 gramas para cada mol. Agora, observe a outra relação que a gente consegue fazer aqui em cima. Em cada mol, eu tenho 22,4 litros. Então, eu consigo relacionar a massa que eu tenho do monóxido de carbono com o número de mols do monóxido de carbono e com o volume do monóxido de carbono. O volume eu vou relacionar agora. Porque se eu tenho 28 gramas em 1 mol, e em 1 mol eu também sei que eu tenho um volume de 22,4 litros de monóxido de carbono, eu poderia relacionar diretamente a massa com o volume. E é essa relação que a gente precisa? Porque a questão ela fala assim, o volume ocupado por 10 gramas. A questão quer saber qual é o volume ocupado em 10 gramas. E eu sei que em 28 gramas o volume é de 22,4 litros. Então, eu vou fazer essa relação aqui embaixo. Eu sei que em 28 gramas de CO, de monóxido de carbono, eu tenho 22,4 litros de monóxido de carbono. Agora, se eu tenho 10 gramas de monóxido de carbono, qual vai ser o volume em litros de monóxido de carbono que a gente vai ter nessa massa? Para descobrir este volume, a gente faz uma multiplicação cruzada, a chamada regra de 3. O 28 vai multiplicar por x, o que vai dar 28 vezes x, e o 10 vai multiplicar pelo 22,4. Então, vou ter 10 vezes 22,4. 28 vezes x é igual a 10 vezes 22,4, é a equação que a gente vai precisar resolver. Descobrindo o valor do x, eu vou saber o volume naquelas 10 gramas. Bom, então vamos resolver essa equação. 10 vezes 22,4 vai ser só jogar a vírgula aqui uma casa para a esquerda, né? Vai dar 224. Então, a gente vai ter aqui 224 sendo igual a 28 multiplicado por x. 28 está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí a gente vai ter que x é igual a 224 dividido por 28. Vamos fazer essa divisão aqui do lado? 224 dividido por 28. O 28, se você pegar ele para multiplicar pelo número 8, 8 vai dar aqui 8 vezes 8, 64. A gente tem 8 vezes 2 dá 16. 16 aqui mais 6 vai dar 24. Então, vai dar para a gente,
o 224, na verdade, né? Eu somei com 6 aqui, não com 8, eu viajei. 8 vezes 2 dá 16, com 6 dá 22, então dá 224. Então aqui você pode pegar o 28 e multiplicar direto por 8, porque aí você já chega no 224, e 224 menos 224 vai dar zero. Esse valor aqui é o nosso resto, e o nosso resultado é 8. Então x 224 dividido por 28 vai ser igual a 8. 8 o que, professor? 8 litros de monóxido de carbono. Porque a gente está procurando um volume. Olha só, a gente tinha 10 gramas. Qual que era o volume? Agora a gente sabe que o volume é de 8 litros. E basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução dessa questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Letra B de bola é a alternativa correta. Bom, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.